Você já parou para se perguntar quais são as disciplinas mais cobradas, né? Quais os assuntos mais cobrados numa determinada disciplina? E no direito tributário, o que mais cai? Você acha que isso é muito importante? Olha só, quero dizer para você o seguinte: se você não tem um plano do que estudar e você estuda toda semana 1 hora de direito tributário, 3 horas de direito tributário, de forma aleatória, você está cometendo um erro muito grave. Eu posso dizer isso, eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 27 anos. Eu fui aprovado no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Eu já aprovei mais de 23 mil alunos nos mais diversos tipos de concurso, mais de 1.500 só na área fiscal. E eu quero dizer para você o seguinte, olha, presta atenção. Quando você faz um planejamento de estudos, para você não ficar estudando aleatoriamente, você tem assim: essa semana, eu tenho que estudar direito tributário. Ok, você vai estudar direito tributário essa semana, não só direito tributário, né? Você tem que estudar todas as matérias lá. Mas quantas horas eu vou colocar para direito tributário? Eu tenho 30 horas nessa semana. Quantas horas eu vou botar para direito tributário? Ah, eu sempre vou colocar 2 horas para direito tributário ou 4 horas. Tá errado, porque cada assunto no direito tributário tem uma importância relativa. Essa semana você vai estudar o quê? Obrigação tributária, crédito tributário, responsabilidade, dívida ativa. O que você vai estudar? O quanto esse assunto é importante? O quanto esse assunto pode ser cobrado? E aí eu quero que você pense o seguinte, olha só. Quais são os assuntos mais cobrados quando você estuda direito tributário? Se você não tiver essa visão, você vai estudar de forma uniforme, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, 5% dos tópicos de direito tributário respondem por quase 70% das questões que existem sobre o tema. E isso é importante. Você vai ver 10, 12 tópicos do direito tributário, mas 5 deles você precisa dar prioridade. Como é que eu fiz isso, né? Eu fiz um filtro, uma seleção num site de questões, que é concursos da área fiscal, direito tributário, e ele colocou lá: tem mais questões sobre esse assunto, esse assunto, esse assunto. E é isso que você precisa entender. Olha só, em quinto lugar, né, de assuntos mais cobrados, impostos federais, estaduais e municipais. Obviamente, se você está fazendo Receita Federal, vai cobrar mais sobre impostos federais, PIS, COFINS, imposto de renda, né, imposto de importação e exportação. Se você está fazendo um concurso estadual, as questões sobre ICMS, né, sobre municipais, sobre ISS, mas entenda que, em média, 10% das questões de concurso na área tributária, né, são sobre, né, esse tipo de assunto. Então, quando você vai estudar impostos, hoje é a semana de estudar impostos, eu tenho que dar uma importância maior. Se for sobre dívida ativa, se for sobre algum outro assunto menos relevante, você tem que colocar mais horas, senão não faz sentido. Em quarto lugar, aí sim vem a parte de legislação tributária. O que é legislação tributária? De você ver lá nos tópicos do Código Tributário Nacional, e veja que não são muitos tópicos, mas é um assunto muito recorrente, você vai ver lá falando sobre a integração da legislação, sobre a interpretação da legislação. Então é um assunto mais árido, mas é um assunto muito cobrado. É um assunto pequeno, mas é muito cobrado. Cara, vale a pena dar uma investida, afinal de contas, cai mais até do que os próprios impostos. É chato essa parte de leis, interpretação, integração das leis, mas cai mais, né? Então você tem que ficar ligado nisso. Agora, a tríade que realmente domina começa com obrigação tributária. Essa semana é semana de estudar obrigação tributária. Fio, são 20 e poucos artigos, 25 artigos do Código Tributário Nacional. Tu tem que ser fera nisso. Né? Você não só vai ler os artigos, vai fazer questões, você vai fazer PDF, ler PDF, vai ver mapa mental, você vai fazer flashcards, porque é o assunto que é o âmago, diga-se de passagem, né, de você entender o direito tributário, a obrigação tributária, o fato gerador, né, o sujeito passivo, o sujeito ativo, isso é fundamental. Mas aí temos um assunto fora do Código Tributário Constitucional, as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, na Constituição Federal, e elas versam sobre as imunidades que existem, né, sobre, né, as hipóteses de não tributação. Então, você tem que, quando for esse assunto, essa semana eu vou estudar limitações constitucionais ao poder de tributar. Cara, é o segundo assunto mais cobrado. Então eu vou me dedicar mais horas, eu vou estudar mais horas de limitações constitucionais
ou impostos federais, né? Então veja, a diferença é pouco, 10 para 13, mas veja que a parte de limitação constitucional é muito menor o assunto do que os impostos. Então, dentro de um custo-benefício, é muito melhor você pegar e estudar essa parte de limitações constitucionais, né? Então tem essa consciência, e eu estou falando desses 5, mas aí você vai ver que o restante dos assuntos, né, todos eles somados dão 30%. Então você tem que dispersar muito mais. E o campeão? Quem é o campeão de questões de concurso da área fiscal, né, no direito tributário? É o próprio crédito tributário, né? A constituição do crédito tributário. Então, são bastante artigos, estamos falando aí de pelo menos 53 artigos do CTN, mas que correspondem a quase 20% de todas as questões. É o assunto mais cobrado. Então, veja, tem o primeiro assunto que é o mais cobrado e ele é grande. Então é uma semana com bastante horas para direito tributário. Não vai atrás de nenhuma planilha genérica que você vê gratuitamente sendo disponibilizada. Ah, estuda direito tributário dia tal e dia tal, todas as horas. Independente do assunto, o seu estudo não está sendo ultra específico. Você está indo na massificação, você não tem consciência. Os meus mentorados sabem direitinho onde eles devem focar. Mais horas de estudo, menos horas de estudo. O tempo é um ativo finito, limitado. Eu não posso estudar o quanto eu quero, o quanto eu posso, né? Eu tenho que fazer uma distribuição, princípio de Pareto, 80-20. Não é para você não estudar os outros assuntos, eu não estou dizendo isso. Cuidado, não confunda o que algumas pessoas falam. Não, estuda só o que cai mais, negativo. Eu estou dizendo se o assunto é crédito tributário, e você tem normalmente 30 horas por semana, coloca 6 horas para o crédito tributário. Mas nessa semana, o direito tributário, você vai estudar sobre a parte de responsabilidade, dívida ativa, né, execução. Opa, então isso cai menos. Então, em vez de estudar as mesmas 6 horas que eu estudei do crédito tributário, eu vou estudar apenas, né, sei lá, 3 horas, né, nessa semana. Lembrando que direito tributário é um assunto que cobra bastante. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí. Ó, não esquece de se inscrever no canal, né? Ativa as notificações do sininho para você ver outros vídeos interessantes como esse, ó. E me diz aqui o que você achou. Deixa um comentário. Pô, tô fazendo um vídeo para você, tô te agradando. Quem quer rir, quem fazer rir, deixa um comentário. O que você achou no vídeo, né? E se você é sangue bom, CB, compartilha com seus amigos, tá? Tem algum concurso que você está fazendo especificamente? Você faz Bahia, você faz Pará? Você quer receber o edital verticalizado? Então manda um WhatsApp para mim, tá? 41 999 69 2129, é um número de quem não é meu mentorado. Me diz seu nome, sua cidade, qual o concurso que você quer prestar e qual o edital verticalizado que você quer receber. Maravilha? Vamos que vamos, galera. Vamos pro próximo.